Ontem teve a inauguração do Memorial Legislativo aqui em Erechim. Então, parabenizar pela iniciativa todas as pessoas envolvidas nesse projeto. E eu sempre falei e escrevi sobre esse assunto, a importância do resgate cultural. Acho que é fundamental preservar a sua história, as pessoas que nos antecederam, que doaram suas vidas, que ajudaram a construir o município que hoje está aí, seja na área do que for. Acho que museu, tudo que envolve um museu é bem-vindo em todas as áreas. Nós carecemos de um museu municipal grande, abrangente, um espaço adequado para se fazer pesquisa. Existe já o arquivo histórico, mas é preciso ampliar e ter um espaço estritamente dedicado à cultura. E ali pode-se colocar toda a história abrangente dos primeiros habitantes, dos nativos, dos indígenas, que têm as suas diferentes tribos e designações, a chegada dos colonizadores, os ciclos produtivos que geraram o que a gente vê hoje, como começou a se gerar riqueza aqui na região, com a exploração da madeira, depois as roças, e aí indústria, serviços, enfim, e aí a chegada, inicialmente, da via férrea, da ferrovia, que impulsionou o desenvolvimento das nossas cidades, nossos municípios, da região como um todo. Então, existe uma quantidade enorme a ser retratado e tem um espaço, e merece um espaço, a exemplo do que aconteceu ontem, daquelas pessoas que dedicaram suas vidas e participaram de uma fração da história do município. Todas essas iniciativas são muito bem-vindas. E, repetindo, Erechim precisa ter um museu. É uma necessidade. Ter um local que a gente possa levar o público mais jovem, as crianças, a entender, e mesmo um adulto curtir, valorizar a cultura, a entender aquilo que aconteceu para trás, nos ajuda muito a dar base também, para que não se repitam determinados erros no presente e no futuro. Entre das tantas finalidades que a história tem, uma delas é essa, mas principalmente fortalecer e criar uma identidade forte. E isso auxilia as pessoas, auxilia a comunidade a construir uma sociedade mais sã, no meu entendimento, mais coesa, identificada com aquilo, com a sua origem e estimulando ela a viver bem, equilibrada com aquilo que aconteceu no passado, com o que ocorre no presente e projetando um futuro melhor. Então, sem dúvida nenhuma, uma belíssima iniciativa essa do Memorial do Legislativo, e que outras mais venham nesse mesmo sentido, para que a gente pudesse ter um local para aglutinar toda a história. E além da história, tu tem toda uma gama de coisas, de ferramentas e utensílios, de técnicas, como as casas eram construídas, que madeiras eram utilizadas, que ferramentas eram utilizadas, como é que se fazia uma casa quando não se tinha luz. As pessoas, mas que é tão óbvio isso. Não é óbvio. Hoje em dia, se perguntar para uma pessoa, nem sabe. Como se manipulavam a madeira para chegar num resultado, e existiam obras primorosas, feitas tudo sem energia, simplesmente com conhecimento e força braçal. Então, existe uma gama muito grande a ser resgatado, colocado numa vitrine, num local, para que as pessoas possam conhecer como começou, as dificuldades enfrentadas pelas aquelas pessoas,
E isso faz a gente melhor. Vasculhar, caminhar, entender, pesquisar a história, sem contar as diferentes inúmeras histórias e ocorridos na região. Daria olha, muitos filmes extremamente legais a história do Alto Uruguai, só do Alto Uruguai. Então, isso, que um dia isso esteja mais claro, cada vez mais claro, a exemplo do que aconteceu ontem, para que a gente possa curtir e viver também a nossa história, a história de todos nós, o nosso passado. Um bom dia, e é isso aí.